Acho que podemos iniciar então. Doutor Luciano. Olá, pessoal. Boa tarde a todos os participantes do 5º CDNB. Sejam muito bem-vindos ao primeiro momento de Tira Dúvidas da nossa primeira palestra, que foi com o doutor Luciano, também organizador do Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Muito obrigada, doutor Luciano, pela sua presença. Eu que agradeço, Alice, pela oportunidade. Estou aqui à disposição para esclarecer eventuais questões. Na verdade, tivemos muitas questões, muitas dúvidas e muitos elogios também. E eu vou começar lendo a primeira pergunta. Ela diz assim: Luciano, você acredita que os fitoestratos podem contribuir para a redução do uso de produtos químicos sintéticos na agricultura em ambiente controlado? Sim, certamente. Obrigado primeiramente pela pergunta que nos trouxeram. O uso de extratos vegetais, ele tem uma série de benefícios em relação a outros tipos de insumos agrícolas, particularmente relacionados aos aspectos de sustentabilidade. E essa vem, sobretudo, em função da biodegradabilidade que muitos desses compostos têm e do efeito deles serem menos nocivos a outras formas de vida do que outros compostos utilizados comumente na agricultura enquanto agroquímicos. É claro que não há nenhum tipo de bala de prata e cada tipo de fitoestratos tem um potencial específico para o controle de uma determinada praga, de um determinado patógeno, mas da mesma forma do seu emprego na agricultura extensiva, que tem um alto potencial, na agricultura em ambiente controlado ele também tem um potencial vastíssimo de ser empregado e para isso cada vez mais temos que ter estratégias de triagem que visem a identificar tais compostos e a atividade biológica presente neles. Muito obrigada. Realmente é uma diversidade muito grande de compostos que nós podemos utilizar para propósitos diversos. Bom, a segunda pergunta primeiro começa elogiando, parabéns, Luciano, pela excelente palestra. E aí vem a pergunta: existem diferenças significativas entre o uso de fitoestratos na agricultura em ambiente controlado e na agricultura convencional? Possivelmente sim, sobretudo relacionado a aspectos de estabilização desses fitoestratos. Então, o uso de nanotecnologia, tanto na agricultura extensiva quanto na agricultura em ambiente controlado, ela é fundamental com vistas a tipos diferentes, não só de estabilização, mas da liberação sustentada. Então, isso é algo que tem que ser cada vez mais buscado na busca pelo desenvolvimento de soluções que sejam customizadas para as necessidades existentes dentro da agricultura em ambiente controlado. Muito obrigada. Vou ler mais uma pergunta. Como a nanotecnologia e a AAC podem contribuir para a agricultura sustentável no contexto das mudanças climáticas? Esta é uma excelente pergunta. O que acontece é que muitas vezes nós temos observado que as mudanças acabam impactando em como as cadeias produtivas, as cadeias de valor agropecuárias acabam se estruturando. E cada vez mais nós temos visto a necessidade de trazer para perto dos grandes centros urbanos o processo de produção, com vistas a não apenas mitigar possíveis impactos adversos das mudanças climáticas, mas também reduzir os desafios relacionados à logística. Nesse contexto, é fundamental, de fato, que nós cada vez mais busquemos alternativas que visem a oferecer, não apenas por meio da agricultura em ambiente controlado, mas outras práticas agrícolas, soluções que sejam efetivamente sustentáveis. Ok, muito obrigada. Uma participante pediu indicações de artigos sobre nanopartículas metálicas e plantas. Eu acredito que seja algo que possa ser respondido eventualmente, por e-mail, né, com mais Claro, com calma. certeza. Claro, pede para ela e ela pode efetivamente me enviar uma mensagem, a gente compartilha, nosso próprio grupo tem uma série de trabalhos nessa temática. Isso mesmo. Bom, a próxima pergunta é: quais são os principais desafios associados à implementação de sistemas agrícolas em ambiente controlado? Bom, os principais desafios, eles passam primeiramente pela questão do custo.
o custo em geral de produção em ambiente controlado é mais elevado do que aquele da agricultura extensiva já consagrada. A partir desse momento, outro desafio é a questão de insumos adequados. Os insumos que hoje são utilizados, na maioria das vezes, foram adaptados de outras formas de cultivo e nós precisamos cada vez mais desenvolver soluções customizadas para a agricultura em ambiente controlado. E, por fim, nós precisamos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com vistas à geração ou às novas gerações de produtos a serem aplicados na agricultura em ambiente controlado. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é: Luciano, você acredita que a agricultura em ambiente controlado na Terra pode servir de modelo para a agricultura em ambientes extraterrestres? A falta de gravidade deve afetar o processo de cultivo de plantas em ambientes espaciais? Você acredita que é possível adaptar a agricultura em ambiente controlado para essa condição? É uma excelente pergunta. A gente tem essa perspectiva, sim, de que há a possibilidade de que, não apenas em estações espaciais, mas mesmo em outros planetas, em outros locais, tenha-se a possibilidade de aplicar a agricultura em ambiente controlado. Cada um desses ambientes vai ter uma resposta diferente. A isso a gente atribui o termo agricultura espacial. Existem esforços não só da nossa equipe, mas de outras equipes em todo o mundo que têm atuado nessa frente, e por meio desse processo você acaba conseguindo, de fato, quando desenvolvendo agricultura para ambiente terrestre e que atua em ambiente controlado, ter uma série das condições que sejam otimizadas para as variações que nós eventualmente encontraremos em outros locais. Com relação à questão da gravidade, o que nós temos é que cada vez mais selecionar espécies e cultivares que sejam adaptáveis a condições de microgravidade. Claro que aí a gente tem outros tipos de desafios, como, por exemplo, a necessidade de desenvolver substratos que sejam mais eficientes e que não tenhamos desafios em relação à questão da aplicação de água no ambiente, que efetivamente seria muito difícil de ser aplicado quando você tem uma baixa gravidade. Muito obrigada. Recebemos aqui mais perguntas. Uma delas diz: Luciano, boa tarde. Quais são os maiores desafios encontrados para produzir os embutidos, levando em consideração a utilização de material polimérico? Qual polímero vocês utilizam? Entendi. Bom, essa é uma ótima pergunta e existem inúmeros desafios quando você usa ou desenvolve estratégias para desenvolver carne cultivada. Nesse sentido, um dos primeiros e que aparece é a questão do microcarreador para as células, onde, nesse caso, é fundamental a seleção inicial de quais biopolímeros com grau alimentício seriam adequados não apenas para oferecer aspectos de segurança do alimento, mas também que fossem adequados para as células. Existem vários candidatos em potencial, nós podemos citar o alginato, podemos citar a agarose e inúmeros outros, como a carboximetilcelulose, que também, quando adicionadas em conjunto com outros biopolímeros, acabam trazendo um bom potencial para o desenvolvimento de soluções com vistas à produção de carne cultivada. Muito obrigada pela resposta. Uma última pergunta que recebemos foi: os bioinsumos levantados aqui presentes podem ter diferenças nas suas ações por serem naturais ou há uma forma de balanceamento dos compostos para que mantenham a ação equilibrada? Entendi. Bom, o que se faz muitas vezes é que um extrato efetivamente oriundo de uma planta, oriundo de um micro-organismo, ele não necessariamente tem ali todos os atributos necessários para a função ou para a atividade que se deseja com ele. O que se pode é buscar sinergia com outros compostos em prol de reduzir até mesmo a concentração a ser empregada de alguns deles e, com isso, você viabilizar a utilização e o emprego daquela solução. Não há efetivamente nenhum tipo de extrato ideal e cada um deles tem que ser selecionado para um organismo-alvo e também é sempre recomendável que se realize testes em organismos não-alvo em prol de não se desenvolver soluções que acabem por trazer desafios para outras formas de vida encontrados, seja no solo, na água e em outros ambientes os quais tenham contato com bioinsumos. Ok. Infelizmente, eu acho que o nosso tempo aqui foi bem curtinho e já está chegando ao fim. Caso vocês participantes tenham outras perguntas, nós encaminharemos ao Dr. Luciano. E agora eu os convido para assistir à próxima palestra do Dr. Imran Din,
no tema de nanoecotoxicologia. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Luciano, por ter respondido todas as questões e pela palestra que foi amplamente elogiada por vários participantes.